pessoal, tudo bem? Então, o Fernando aqui falando. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, que vamos acompanhar durante a temporada o Cartola FC, o Fantasy aí do Campeonato Brasileiro. E a gente vai tentar aí fazer alguma coisa diferente. Eu vou tentar acompanhar melhor e chamei dois companheiros aí que entendem também dele, até para me ajudar assim nas apostas, né? Entender o jogo. É importante você entender os pontos fracos e os pontos fortes e fracos dos jogadores. Então, o Oreia aqui, o Henrique, meu amigo de Aposta 10, e o Clebinho também, meu amigo aí, para a gente falar. Então, eu vou começar falando já sobre os times aqui, a montagem, cada um de nós vai passar, e vamos passando sobre a pontuação, que teve algumas mudanças para essa temporada. Eu peguei aqui o Thiago Volpe, né, o goleiro do São Paulo. E falem aí, né? Fala aí, Oreia, qual que foi o seu goleiro aí? Eu acabei optando pelo Vanderlei, do Grêmio. O Vanderlei tem uma boa chance de não ser vazado nesse jogo. E geralmente quando o time ele é melhor, ele acaba que o adversário pode tentar chutar demais de fora da área, não vai chegar com tanto perigo, e isso aí gera algumas defesas difíceis. Claro, tem o risco dele nem fazer defesa, mas aí pelo menos a gente estaria assim, com uma chance boa de garantir o não vazado. E ele tá barato também, jogadores baratos sendo valorizar, então isso foi a minha escolha, Vanderlei do Grêmio. Por 5 cartoletas. 5, eu paguei 14 aqui no Thiago Volpe, hein? E você, Clebinho, você que tem saudade aí do Vanderlei, né? Com o seu grande goleiro Vladimir, aí no gol do Santos, cara que quase não falha, né? Uma muralha lá, né? Você escolheu qual goleiro aí? Então, né, o Cartola é um jogo que não dá para jogar com o coração, né? Então eu fiz uma aposta aqui no Praz. O Fernando Praz também tem Isso, sentido. eu vi que esse ano o Sport ele não está com, por mais que o Ceará jogue fora de casa, o Sport não está com um ataque tão produtivo, né? E o Praz era um goleiro que estava valendo 6 cartoletas só. Eu achei que valeu a aposta. Para vocês é interessante esses goleiros, vocês conseguiram uns goleiros mais baratos que eu aqui. É que assim, no caso do São Paulo, eu peguei porque eu acho que o São Paulo vai bem contra o Goiás. Não gostei dos amistosos que eu acompanho do Goiás. Acho que o São Paulo vai entrar mais pensando em segurar o jogo, vai até tirar o Pato, colocar o Liseiro. Acho que vai um time mais preparado para não sofrer tanto gol, porque sofreu muito gol, né? Sofreu 3 gols do Mirassol, 3 do Bragantino, e contra o Guarani o Volpe foi bem, né? Defendeu bem. Lembrando que agora cada defesa difícil, ela aumentou, né? Antes ela eram 4 pontos, se eu não me Eram engano. 3, passou Eram para 3, 4 né? esse ano. Agora são 4 pontos. O que é muita coisa, cara. Os goleiros já eram muito fortes, eles já foram os melhores pontuadores várias vezes no último ano. Então agora eu espero que goleiro vai ser uma posição que até vai passar a ver mais capitães, né? Que falam, né? Eu sempre confundo isso. Isso. Sim. Vai ser mais capitães, vão ser goleiros, eu acredito. Dependendo das situações que a gente for vendo aí. Tem também Eu, defesa de. Pode falar aí, Clebinho. uma coisa que eu aposto muito são os goleiros quando jogam fora de casa. Por mais que ele tenha a possibilidade de tomar 1 ou 2 gols, a possibilidade de fazer defesas difíceis, um pênalti, algo do tipo, também é muito grande, né? O Volpe eu não apostei nele pelo histórico do São Paulo esse ano. Eu não sei se o São Paulo vai passar em branco contra o Goiás. Ele não é goleiro de defesa difícil. Então é um cara que para negativar uma possibilidade nessa primeira rodada aí. Porque se ele tomar, por exemplo, 2 gols aqui, são -4. Se ele não Exato. fizer nenhum, se ele fizer uma defesa difícil, ainda vai para ficar 0, né? Mas eu também achei interessante aqui. Vou até mudar, cara. Vocês me fizeram mudar mesmo. E com Eu acho que medo aqui do golpe. isso é uma coisa boa de discutir com amigos também, às vezes, assim, se vocês tiverem, que às vezes o amigo ressalta um ponto que você não pensou, cara. Igual o prazo mesmo, assim, é uma boa opção, porque o Ceará tá com a defesa boa, o Sport, como tá em casa, querendo ou não, vai querer atacar, né? E aí parece uma boa alternativa. Eu não sei se vocês concordam também do que eu falei do Vanderlei, eu não sei, cara. Eu Não, eu gostei sempre do tô Vanderlei aqui amando. do valor. Assim, eu também não acho que o Vanderlei vai sofrer tanto, porque pelo que eu vi do Fluminense ali, não é lá muito essas coisas.
Assim, é um bom time, o Fluminense até que jogou bem, mas ele não é um time de propor o jogo, né? Não é lá essas coisas, foi nesse sentido que eu disse. Ele não é um time de propor o jogo, né? De criar O muita chance. Vanderlei, o Vanderlei, o problema, não sei se vocês lembram, mas o ano passado o Grêmio e o Fluminense foi um dos jogos que mais teve gols no campeonato. Foi 5-4. Sim, E o foi um jogo muito Fluminense maluco. Era o Diniz, né? mais. O treinador do. Era o Diniz. Mas a questão é que era o Paulo Vitor, né? E aí. Isso, também era o Paulo Vitor, né? E era o Fernando Diniz. Fora os jogos Vamos passar aqui para as laterais. Eu conversando com o Oreia, acabei colocando aqui o Orejuela e peguei também o Tinga do Fortaleza. No caso do Orejuela, foi mais assim, por pensar mesmo que o Fluminense tenha mais dificuldade de fazer um gol. E ele também é um lateral que tem bom chute, então ele pode somar algumas coisas ali de scouts de ataque, né? E o Tinga, eu acho também que o Atlético Paranaense vai com um time misto, né? Então o Atlético já tem dificuldade de jogar fora de casa. E aí jogando contra o Fortaleza ali, então talvez assim possa ser bom, e também pelo valor, né? É meio difícil você conseguir valores bons aqui. Eu peguei o Orejuela foi 8, foi um pouco maior, mas o Tinga foi 5, né? Então era um valor razoável assim para um lateral. O Clebinho, você pegou qual aí para lateral? Bom, eu fui de Bruno Pacheco e Bruno Melo. O Bruno Pacheco é bom lateral, hein? Ele foi bem nesses lateral, últimos jogos. Na época que ele jogava na Chapecoense, ele era um dos melhores pontuadores na lateral. E o Bruno Melo, pelo fato do Fortaleza jogar em casa contra o Atlético Paranaense, que é misto, e o Bruno Melo geralmente bate pênalti, né? Então, sim. Deixando uma dica legal, falando em misto, o Twitter do Cartola é bem legal para saber assim de desfalque, até como apostador é bom para acompanhar, porque eles falam muito, né? Ah, vai poupar tal jogador e tal, é legal. E você, Oreia, qual foi seus laterais aí? Então, eu optei por uma coisa também, isso é legal de falar, assim, tem uma coisa no Cartola, que é uma estratégia. Ela é arriscada, mas pode dar bons frutos, que é o quê? Escalar vários jogadores do mesmo time na zaga. Porque se eles não forem vazados, você vai ganhar uma pontuação muito grande. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o Vanderlei no gol, né? Então, eu optei por colocar os dois laterais do Grêmio mesmo, né? O Orejuela, pelos motivos que você falou, né? Que ele é um cara que também tem um poder ofensivo e tá barato. E aí eu completei com o Bruno Cortez por causa dessa ideia de tentar ter vários jogadores do mesmo time. Tô me arriscando, lógico, né? Sim. Mas vamos tentar ter alguma coisa diferenciada aí. Se o time também vai mal, você acaba perdendo muito. Eu lembro quando eu pegava, às vezes, de um time. Eu sei o que você tá falando, assim, mas ao mesmo tempo, assim, muitas vezes eu vejo que bons, assim, jogadores de cartola, né, você vê os caras que estão lá no topo, eles fazem muito isso, assim. Porque mesmo se der tudo errado, tem chance ainda deles pontuar. O Orejuela pode fazer um gol, o Vanderlei pode fazer várias defesas difíceis e compensar, né, o fato de ter tomado gol. E essa que é a ideia, assim, é um risco calculado, vamos dizer assim, uma estratégia. Entendi. Pra zaga aqui, eu acabei pegando o Paulão, que é do Fortaleza, né? Paulão, que era do Inter lá, zagueiro conhecido, e o Kahneman. O Kahneman não tá jogando tão bem assim, mas foi pelos mesmos motivos. Dois times que eu acredito. A defesa foi a base aí, Fortaleza e Grêmio, a minha, né? Dois times que eu acredito que vão bem, então eu acabei arriscando nos dois. Você foi em qual aí, Oreia? Cara, o que a gente sabe aqui é aquela história, que é Jeromito, né? Todo mundo que joga Cartola sabe que Jeromel é o cara no Cartola. E ele tá custando só 7, então eu não consigo ver como você não escalar ele nessa rodada, né? Ele é muito bom. E ainda tem uma sintonia com a minha estratégia, né? De ter vários do mesmo time, ele é do Grêmio, né? E o outro que eu fui é um cara que eu gosto, assim, ele é um pouco caro mesmo, mas eu acho que é um jogo onde é que o Inter deve ser favorito. Sim. E eu fui com o Vitor Cuesta, porque ele é um jogador que, mesmo sofrendo gols, ele faz gol e ele tem muito desarme, assim. E ele é um jogador que, historicamente, no Cartola é muito bom. Então, eu fui com o Vitor Cuesta e o Jeromel. Cuesta é bom de bola mesmo. Eu gosto dele como jogador. Ele vai bem no ataque. Eu acho que o Inter vence, porque o Inter vai bem pressionado.
essa rodada. O pessoal pichou já ali a sede. Tá bem complicado lá a situação dele. Você, Clebinho, qual foi sua dupla de zaga aí? Foi com o nosso amigo aí, Jeromel e Cuesta. Jeromel não tem como deixar Jeromel não tem como deixar de fora, custando 7 cartoletas. Mesmo tomando aqui, pode fazer um golzinho ali, sempre é fazedor de gol, né? E o Cuesta, o histórico dele diz tudo, né? O ano passado também foi um dos melhores zagueiros aí em termos de pontuação. Contra o Curitiba, eu acredito que ele vai começar bem o campeonato aí de novo. O meio-campo, eu fiz um 4-3-3. Eu não sei qual foram de vocês, eu vou falar os três do meio-campo. Aí depois vocês falam, caso o meio-campo de vocês seja 4 jogadores, não sei aí. Mas eu fiz um 4-3-3 e coloquei 3 meias. Né? Na verdade, um é mais volante e os dois são meias. Peguei o Everton Ribeiro, que está custando muito pouco aqui pro Flamengo. Achei o valor dele muito baixo, ele é um jogador... ele não é aquele jogador, mas pelo valor eu achei legal, tá custando 5 cartoletas. O Gerson, tá um pouco caro aqui, mas é um jogador que eu gosto. E o Igor Gomes do São Paulo, que ele é um cara que é bom do passe, ele vai ser escalado um pouco mais à frente com a saída do Pato ali, do time, né? O Pato vai ficar no banco. Então eu acredito que tem um valor aí. Clebinho, você escalou com quanto? 3 no meio campo ou foi 4-4-2 aí o De seu? 4-3-3 também. Acho que a maioria dos cartoleiros escalaram esses que eu escalei, né? Gerson, Everton Ribeiro, e aí eu coloquei o Alisson no Grêmio, né? Sim, Também sim, um bom jogador também. Sempre tá dando assistência, sempre fazendo gol, né? E você, Ioreia, qual foi o seu? 3 também? Ou eu também optei por 4-3-3, que eu acho melhor. E eu fiz um pouco diferente. Eu acho que o Everton Ribeiro realmente ele tá um valor muito grande, né? Um cara que participa muito do jogo e tá muito barato, ou seja, se ele for bem, ele vai super valorizar, né? Então ele não tem como tirar. Um cara que eu coloquei aqui, que talvez eu esteja me arriscando um pouco, mas eu sei que ele geralmente participa do jogo, é o Juninho, meio do Fortaleza. Estou me resistendo um pouco, mas eu estou confiando que o Fortaleza vai propor o jogo, né? E o Juninho, ele geralmente participa bem do jogo. E o outro cara também, assim, é um pouco arriscado, mas eu acho que é uma boa. Ele é um cara que geralmente vai bem no Cartola, todo mundo que joga Cartola conhece, que é o Rodrigo Lindoso. Que ele tá barato, né? Ele tá custando 6. E eu acredito que o Inter vai jogar bem nesse jogo, né? Contra o Curitiba. Então, mesmo estando fora de casa, eu acho que é uma boa opção. O Lindoso até pedido pela torcida lá que o pessoal não aguenta aquele musto mais, né? Aquele musto pra caramba no jogo no Grenal ali. Deixa eu passar agora aqui pro ataque. No ataque eu fiz E um você, ataque Fernando, até. falou quem aí? Tá escondendo o jogo? Hã? Eu? Quem Eu você falei escolheu? falei o Falou? Everton Ribeiro, o Gerson e o Igor Gomes, né? É Aí verdade. Tinha falado não, hein? não, eu É, falei que eu tinha pego o Everton Ribeiro, o Gerson. Vou passar aqui pro ataque, eu escalei um ataque aqui que é a cara do Clebinho aqui. Marinho e Soteldo e o Gabigol. Um ex-santista e 2 do Santos. Cara, o Soteldo eu acho que mesmo o Santos não indo bem, ele vai bem. Ele é o cara que sofre muita falta, ele vai para cima, ele dá passe e pelo menos não foi expulso ainda. O Marinho marcou gols nos últimos jogos, foi expulso, mas eu não sei como está o ambiente no Santos agora, se vai melhorar ou não. Nós temos um santista e um torcedor do Atlético Mineiro, né? Bem diferente aqui. E o Marinho, assim, eu acho valor assim ele. E o Gabigol não tem como deixar de fora, porque ele tá dando assistência, ele faz gol. Foi o melhor jogador, foi o artilheiro dos 2 últimos campeonatos brasileiros. E vai pegar um time assim, que é o time do Orelha, que joga para frente. Então a chance dele finalizar, dele aparecer é grande nesse jogo, né? Então por isso aí foi minha escolha. Não é um ataque tão barato assim, apesar do Marinho estar custando muito pouco, né? O Gabigol também eu achei muito baixo o valor dele. Tá custando 10 cartoletas para um cara que foi o melhor jogador, né? Do campeonato brasileiro do ano passado, junto com o Bruno Henrique ali. Acho que tá um valor muito grande assim com ele. Fala aí, Oreia. Fala seu ataque aí. Você colocou os caras do Galo ali para meter gol? Bom, então, a minha ideia aqui é a seguinte, né? De novo, eu tô me arriscando um pouco. Eu não sei se essa é a melhor estratégia,
mas eu vou evitar o Gabigol, e eu não acho que é ruim colocar o Gabigol, tanto que ele é o mais calado da rodada, mas eu tô tentando fazer uma coisa diferente, e se o Gabigol não for tão bem, é, isso vai fazer com que eu saia na frente da maioria das pessoas. Mas eu coloquei o Marinho, porque eu acho que ele tá muito barato, né? E ele, pô, ele faz muita coisa no jogo, ele chuta o tempo inteiro, muitos gols. E o problema do Marinho é torcer pra ele não ser expulso, né? Porque agora todo jogo o cara é expulso, né? Tem esse detalhe aí, vamos ver. Eu coloquei um cara que as pessoas não conhecem muito, mas no brasileiro eu acredito que elas vão ver que ele é muito bom. É arriscado, mas eu coloquei ele porque eu conheço ele, que é o Savarino, é um atacante do Galo. Eu vi. O que acontece é que eu acho que esse jogo vai ser aberto para os dois lados, né? Por isso que o Gabigol é bom também. E o Savarino, sim, ele é um cara que ele participa muito do jogo, muito, muito, muito. Ele dá assistência, ele bate escanteio, bate falta também, e, e ele chuta muito também. Ele participa muito do jogo e ele é barato, tá custando 5. E o outro cara que eu coloquei também, que é um risco, mas que eu tô acreditando aí, é o Romarinho, que eu coloquei do Fortaleza. Talvez Bom esse eu jogador possa esse mudar, cara, mas é uma ideia, sim, que apostar que o Fortaleza vai bem nesse jogo e ele é muito barato, é 4, se ele for bem, vai valorizar legal. A sua tática é valorizar o time para o próximo. Eu tô tentando pontuar um pouco mais aqui. Você, Klebin, qual foi a sua aí? Então, eu estou um pouco na dúvida ainda no meu ataque, para falar a verdade. Eu coloquei o Soteldo, o Gabigol e o Marinho, né, na esperança de fazer alguma coisa aí. Mas eu ainda tenho algumas ressalvas aqui. Eu coloquei na minha lista que talvez eu troque um dos dois santistas pelo PP do Grêmio ou até pelo Kleber do Ceará, que é um cara que está valendo muito pouco, ele tá valendo duas cartoletas, mas faz gol. Um cara que sabe bem de cabeça, na Copa do Nordeste mesmo, cansou de fazer gol aí. E eu tô um pouquinho. Eu ainda acho que talvez troque um deles. Mas, por enquanto, é Soteldo, Gabigol e Marinho, né? Sim. Kamikaze. Às vezes o Vai Marinho é poder. expulso, às vezes o Soteldo e o Marinho são expulsos, né? Vamos ver. Não, o Santos não vai. Agora chegou o Cuca ali, ele vai apaziguar. Os mais escalados da rodada, eu já vou chegar no treinador, mas os mais escalados aqui da rodada foram Gabigol, Jeromel e o Everton Ribeiro. Os três que estão no time aqui também são os mais escalados. Eu escolhi como treinador, um treinador caro, mas que eu acho que vai somar bastante ponto pelo time dele, vai bem, é o Renato Gaúcho. Ele foi o que eu escolhi aí. Você, Klebin, qual foi? Eu fui no flamenguista, né? O Torren. Eu nem vi Ele quanto tá tá barato, custando. né? 8 cartoletas. Domenech, Nem É, vi quanto ele tá Domenech. custando. ele tá custando 8. É. Oh, tá custando 8 e acho que vale a pena, né? Não, o Flamengo, a chance do Flamengo pontuar bastante é grande pelo estilo de jogo, né? A menos que eles Sim. tomem muito gol ali, mas finalização, essas coisas assim, contam muito. Você e o Orelha, qual Eu que foi fui o. na mesma ideia que a sua, eu fui no Renato Gaúcho, porque o que eu acho assim, que o time do Grêmio é melhor que o do Fluminense, então. E ele é um time muito ofensivo, né? Então a mesma ideia aí do Flamengo, que pode pontuar muito, né? Mesmo tomando gol. Então, fui nele também. Foi uma pontuação aqui, ó. Vamos ver aqui, dar uma passagem nas pontuações. Primeiro de defesa, tem goleiro de jogo sem sofrer gol, são 5, que são todos os defensores, né? Os dois laterais, zagueiros e o goleiro. Defesa de pênalti, defesa difícil, que eles disseram que vão mudar um pouco, mas eu ainda não dei uma lida. Desarme, né? Desarme é bom pegar um zagueiro, como você falou. Gol contra, -5. Cartão vermelho, -5. Olha o Santos aí. Tem dois. Cartão amarelo, -2. Gol sofrido, -2. E falta cometida, -0,5. Para o ataque aqui, para o gol vale 8, né? Assistência 5, finalização na trave 3, finalização defendida 1,2, finalização para fora 0,8, falta sofrida 0,5, pênalti perdido -4 e impedimento -0,5. E o passe, que foi uma das coisas que a gente conversou
antes aqui de iniciar a gravação, que passou aqui para 0,10, né? Isso daí dá uma aliviada, né? Diminui 0,20, né? E antes era 0,30, então fica bem mais tranquilo aí para essa parte, que você perdia bastante nisso daí. Eu acho que uma coisa que mudou muito assim é os meias, né? Acho que os meias eram muito prejudicados com o passe, porque muitas vezes eles davam o penúltimo passe, assim, vamos dizer. Dava aquela enfiada em profundidade pro lateral, o lateral cruzava e saiu o gol. Ele não ganhava nada, o lateral ficava com consistência. E para ele acertar esse passe aí, ele acaba errando muito, né? Normal, né? Um passe difícil. E aí, como o meia geralmente não é igual ao atacante, assim, não faz tantos gols, né? E a não ser que esse meia fosse um cara batedor de pênalti ou de falta ou escanteio, em geral, meias não eram muito bons por causa disso. Era difícil no meia pontuar com consistência. Então, eu acho que isso aí vai ajudar muito, assim, vai ficar bem melhor. Eu acho que esse ano eu falei, eu quero ganhar pelo menos alguma coisa e ficar em alguma liga aqui, cara. Ano passado bati muito na trave. Uma coisa que eu gostei esse ano que eu anotei aqui é que nos anos anteriores, quando o jogador chutava e desviava em alguém, batia na trave, alguma coisa desse tipo, não contava a batida na trave, né? E esse ano foi alterado também, mesmo com desvio vai computar. Se ele se foi partiu dele, desviou, é trave. Não interessa. É trave, não tem essa, mesmo com desvio. Se ele teve a ação de chutar no gol, a bola desviou e bateu na trave, a bola na trave. E a mesma coisa para defesa difícil. Se um zagueiro tirar a bola do gol, não vai contar defesa difícil, né? Mas vai contar como o chute certo, né? Sim. Essa rodada vai ficar um pouco mais... Foi uma rodada um pouco mais esvaziada, né? Sem 3 jogos. Então ficou um pouco menor aqui para escolher, né? Você perde 6 times para você escolher, que é bastante coisa, né? É muito jogador aí que fica fora. E acho que é o melhor aí que tem para observar. A gente não sabe como vai vir, com uma pré-temporada meio grande. Questão de favorito, eu acho, desses 7 jogos, o Fortaleza, Inter, Ceará tá um pouco mais favorito que o Sport. Então, Flamengo e Atlético, Flamengo é favorito. Goiás, São Paulo, Santos e Bragantino, não faço a mínima ideia como vai ser isso daí. Jogo bem difícil. E Grêmio e Fluminense, o Grêmio é total favorito. Os grandes favoritos aí para mim, Inter, São Paulo e o Grêmio, né? Esses são 3 grandes favoritos mesmo, né? O resto a gente é favorito, mas a gente não sabe muito como vai ser. Vocês costumam pegar muito jogador de time favorito? Como vocês fazem isso? Acho que eu, assim, eu não invento muito, mas eu prefiro colocar, por exemplo, atacante de time que tem um over alto, ou seja, que é esperado que saiam muitos gols e esse time seja favorito. Tanto fora ou dentro. Prefiro dentro, né, de casa, mas se ele for muito favorito, sim, e for um time ofensivo, o over está alto, vale a pena. O mesmo vale para defensores. Então eu prefiro colocar um defensor onde é que o over não é tão alto e esse time seja favorito. No caso dos goleiros pode variar, porque às vezes você quer arriscar, mas os defensores em si, laterais e zagueiros, eu faço muito isso. E você aí, Clebinho? A estratégia para a primeira rodada é tentar variar a defesa. Eu coloco os jogadores um pouco mais baratos e eu procuro não colocar jogador do mesmo time. Essa rodada, como quando a gente falou, né, são 3 jogos suspensos, então aí eu coloquei, são 2 jogadores do Ceará na zaga. Mas é uma coisa que eu não costumo fazer, foi meio que obrigado. E o restante do time eu procuro ver pelo menos a pontuação do Cartola do ano anterior, né? No caso do Soteldo eu fiz isso, e do Everton Ribeiro, né? E também não colocar jogador quando as cartoletas estão acima assim, de 10. Eu procuro jogadores de 10 para baixo. Né, para conseguir umas cartoletas a mais, e caso o cara for bem, né, tudo mais, para você conseguir jogar depois, né? Se perder muita cartoleta logo no começo, fica difícil. Então, no pique aqui, eu vou passar minha escalação, aí cada um passa a sua.
na segunda ou terça-feira a gente tem que voltar aqui, que já vai ter rodada na quarta-feira. Então vou passar no pique a minha aqui, hein? Eu até mudei algumas coisas conversando com vocês, acabei copiando algumas coisas de vocês. Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Paulão e o Bruno Pacheco, que eu peguei ali que o Clebinho deu a ideia. Everton Ribeiro, Gerson e Igor Gomes, Marinho, Soteldo, Gabigol e Renato Gaúcho aqui no ataque. Fala sua aí, Oreia. A minha é o Vanderlei no gol, a minha zaga é o Jeromel e o Vitor Cuesta, do Inter. Nas laterais, os 2 laterais do Grêmio, o Orejuela e o Bruno Cortez. No meia eu tenho o Everton Ribeiro, o Rodrigo Lindoso e o Juninho, que é o meia do Fortaleza. No ataque fiz uma coisa um pouco diferente, coloquei o Romarinho, do Fortaleza, o Savarino, que é um atacante do Galo, e o Marinho, do Santos, e o meu técnico é o Renato Gaúcho. E aí, Clebinho? Meu time vai de Praz, Bruno Melo e Bruno Pacheco, Cuesta e Jeromel, Gerson, Everton Ribeiro e Alisson, Soteldo, Marinho e o Gabigol na frente, como capitão. Técnico, o Torran. O meu capitão é o Gabigol também. E o seu, Eureia? Qual que é o capitão? O meu capitão eu coloquei o Vanderlei. Vou arriscar aí nessa ideia aí do goleiro. Estou no goleiro já, né? Pro cara se tomar gol, ele tá. Então vamos aí, vamos ver na terça, na segunda-feira, quem somou mais pontos. Quem sabe a gente não mita ali, aparece no Globo Esporte ali, né? Fala assim, mitou, né? E busca uma premiação aí. Agradecer vocês aí. E a gente voltar. E achei legal aqui para bater um papo. Até melhorar minha cabeça disso aqui, que eu não sou muito bom em cartola. Mas vou tentar até porque para mim é interessante conhecer os jogadores. Lembrando que o cartola não tem nada a ver com ganhar ou perder o time, né, em si. Mas você conhecer o jogador é importante para coisas dentro do jogo mesmo. Você saber que se o cara é um cara que sofre muitas faltas, se ele sofre muitas faltas, o time vai ter chances de gol. Então isso eu acho bem interessante aí dentro do cartola. Então, brigadão aí para vocês e a gente se vê daqui a alguns dias, beleza? Valeu, Fernando. Valeu, Kleber. Valeu, galera. Falou. Tchau, tchau.